Esta sessão tem o objetivo de prestar uma homenagem ao Caio Prado Júnior. Essa homenagem tem relação com o fato de que Caio Prado Júnior completa esse ano, mais precisamente no dia 23 de novembro, 30 anos do seu falecimento. Então, como foi dito, mais do que qualquer coisa, mais do que discutir a profundidade e a importância da sua obra, essa sessão tem o objetivo de prestar uma homenagem, né, a esse importante pensador, esse importante autor, esse importante estudioso da história econômica brasileira. Tá? Então, para isso, nós faremos na sequência também uma conversa bastante informal também, descontraída, sobre o autor em questão, Caio Prado Júnior, com o professor de Teoria da História e Historiografia da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, o professor Dr. Fábio Franzini. Antes da gente passar, né, então, a essa conversa, que vai ter o caráter de prestar fundamentalmente uma homenagem mesmo, gostaria de fazer uma pequena apresentação do autor, tá? No sentido também, né, de homenageá-lo. Tá? Então, Caio Prado Júnior, ele nasceu em São Paulo no dia 11 de fevereiro de 1907. Ele filho, né, de uma família bastante tradicional, né, de uma importante família da chamada burguesia cafeeira paulistana. Como boa parte da juventude rica de sua época, ele concluiu, né, o curso se formou em bacharel em Direito em 1928 pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 1928, né, tendo estudado então de 1924 a 1928. Em 1934, ele ingressou, né, juntamente na época, no ano da fundação da Universidade de São Paulo, pela criação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ele ingressou em História e Geografia, nessa Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, tendo cursado, então, essas duas áreas, a partir desse ano. Em 1947, ele foi eleito deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil, PCB, mas foi cassado no mesmo ano, tá? Por conta da colocação em ilegalidade do Partido Comunista do Brasil, o PCB, pelo governo Dutra, em associação ao governo norte-americano da época. E isso até é uma questão bastante interessante, né, porque ele, filho de uma família extremamente tradicional, rica, né, poderosa, da economia brasileira e paulistana, desde o início da década de 30, foi assumindo posturas, né, muito próximas ao materialismo histórico, ao marxismo, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista político, tendo ingressado no Partido Comunista já no início da década de 30. E em 1954, ele concorreu à vaga de Economia Política na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, apresentando, né, nesse concurso a tese Diretrizes para uma Economia Política Brasileira. Essa tese, ele foi aprovado no concurso, mas não assumiu por conta da sua posição política. Ele foi recusado devido à sua posição política. E então, devido à tese que ele apresentou, ele recebeu o título de livre docente. Ele nunca se tornou um acadêmico propriamente dito. Ele não, embora tenha sido muitas vezes homenageado em formatura de estudantes, como o Paraninfo, principalmente de estudantes ligados às áreas de História e Geografia, ele nunca foi um acadêmico. Em 1968, ele prestou concurso para substituir o professor Sérgio Buarque de Holanda na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade. Nesse concurso, ele apresentou a tese História e Desenvolvimento, mas também, devido à conjuntura política de 1968,
no final do ano conheceu, né, no dia 13 de dezembro, a decretação do ato institucional número 5, o AI-5, ele também, apesar de aprovado, não assumiu essa cadeira. Ele se notabilizou, né, por ser um grande autor, contou para isso com a possibilidade de ter criado a editora Brasiliense, que editou vários dos seus livros. Dentre suas obras mais importantes, podemos apresentar Evolução Política do Brasil, de 1933, seu livro precursor, Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942, considerado até hoje a sua principal obra, História Econômica do Brasil, de 1945, Diretrizes para uma Economia Política Brasileira, de 1954, Esboço dos Fundamentos da Teoria Econômica, de 1957, A Revolução Brasileira, de 1966, História e Desenvolvimento, de 1968, publicado primeiramente em 1972, A Questão Agrária no Brasil, 1979, O que é Liberdade, 1980, O que é Filosofia, 1981, A Cidade de São Paulo, 1983. Estamos aqui com o Fábio Franzini, professor de Teoria da História da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, fica sediada no campus Guarulhos, no bairro dos Pimentas. Aí eu gostaria de perguntar para você, né, assim, nos seus estudos, né, naquilo que você acompanhou aí sobre o autor, seria relevante, né? Qual um aspecto relevante que você apontaria, né, sobre o Caio Prado Júnior, né, sobre a obra do Caio Prado Júnior, principalmente voltado para os estudantes, né, com pós-graduação em História Econômica? Bom, eu que agradeço, Sr. Júlio, é sempre um prazer falar com você, agradeço muito esse convite para falar aqui no Congresso, nessa homenagem, nesse café homenagem ao Caio Prado Júnior, né, homenagem merecidíssima, um intelectual da maior grandeza, de grande porte, dos maiores que produzimos, né, nesse país, um intelectual que faz muita falta, né, no momento atual que vivemos hoje, com um espírito crítico, olhar aguçado para a realidade brasileira, e que, enfim, né, teria, né, se possível fosse, evidentemente, teria muito a contribuir com a crítica e a análise do nosso momento. Eu também, né, saúdo a todas e todos os participantes do Congresso, espero poder, né, falar alguma coisa digna da grandeza do Caio Prado Júnior nessa nossa conversa. E, especificamente ao que você pergunta, Júlio, eu penso que a obra do Caio Prado Júnior e o próprio Caio Prado Júnior como intelectual devem ser vistos, em primeiro lugar, em sua complexidade e característica multifacetada, né? É muito fácil a identificação do Caio Prado Júnior, pelo menos no campo da história em particular, né? Ao seu grande livro clássico, né? Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942, também a Evolução Política do Brasil, de 1933, e a merecida, evidentemente, né? Essa identificação, são dois livros aí também de primeira grandeza, mas eu gostaria de ressaltar algo além, né? Algo que vá além dessa identificação imediata, sem, evidentemente, menosprezar ou minimizar a contribuição dessas duas obras em particular. E pensar Caio Prado e o conjunto da sua obra como um intelectual e uma obra
que desde a década de 1930 até, né, a década de 1970, pelo menos, né, depois a doença de Caio Prado começa a se manifestar com mais intensidade, né, diminui aí a sua produção, a sua própria presença na arena pública, mas da década de 1930 até a década de 1970, o Intelectual é uma obra que se preocuparam em acompanhar de perto as transformações da sociedade e da realidade brasileira, né? Os livros, os trabalhos, os artigos, os escritos, a participação política, a militância, as intervenções até de bastidores, nem tão evidentes quanto as outras intervenções, né, de Caio Prado, procuraram sempre, né, responder e de maneira aguda, de maneira crítica, ao mundo em que ele vivia, ao momento pelo qual ele passava, né? Então, falar de Caio Prado Júnior é falar de um intelectual que esteve o tempo todo atento, né, à sociedade brasileira, à dinâmica da sociedade brasileira e dedicando essa atenção numa perspectiva, conferindo uma perspectiva ampla a essa atenção, né? Ele é conhecido como historiador, mas essa historiografia que ele praticava era uma historiografia também atenta à economia, atenta à geografia, atenta à dinâmica do político, evidentemente, atenta, enfim, ao conjunto, né, a uma perspectiva estrutural e estruturante que configurou e configurava, né, a sociedade brasileira. Então, eu diria que, né, de saída, abordar Caio Prado implica abordar alguém com essa, né, característica multifacetada e complexa, cuja orientação maior sempre foi pela crítica, né, pela crítica da realidade, fosse a realidade presente, imediata, fosse a realidade do passado, a qual ele se voltava com seus trabalhos de história. Nesse sentido também, né, é importante, me parece, pensar, né, como eu disse antes, não apenas nos seus livros mais marcantes, mais conhecidos, mais difundidos, mas também em trabalhos não menores, longe disso, mas que não tiveram o mesmo alcance e a mesma difusão, né? Trabalhos da década de 1960, por exemplo, né, são, ao que me parece, tão fundamentais para compreender o intelectual Caio Prado Júnior quanto esses trabalhos dos anos 30 e 40. Né? Porque, se fosse para apresentar uma síntese, né, eu diria que o professor Paulo Henrique Martinez, no seu trabalho de doutorado sobre o Caio Prado Júnior, fez uma formulação muito feliz, né? Falar do Caio Prado Júnior é falar da dinâmica de um pensamento crítico, de um pensamento que o tempo todo, né, atento à realidade e atento também às transformações da realidade. E por isso também em transformação o próprio pensamento, sem abrir mão da sua formação e do seu compromisso, né, em termos teórico-metodológicos, com o materialismo histórico dialético, em termos políticos e sociais, com a transformação da sociedade brasileira. Como é que você teve contato pela primeira vez, né, com a obra do Caio Prado Júnior? Né? O que você procurava, né, nos escritos desse autor? Então, essa é uma pergunta bacana, né? Porque eu me dei conta agora, né, na nossa conversa, que esse ano se completam 30 anos, né, da morte do Caio Prado Júnior. E 30 anos, é sempre delicado falar dessas coisas, mas 30 anos também, faz 30 anos também que eu ingressei no curso de História da Universidade de São Paulo, né?
E eu fiquei pensando, né, assim, se a morte do Caio Prado teve algum... Se eu me lembrava disso na época, e eu realmente não me lembro, né? Embora eu estivesse no meu primeiro ano de curso, eu realmente não me lembro, né, de nenhuma notícia, de nenhum evento, o que não quer dizer que não tenha acontecido, claro, né, mas eu não tenho essa memória de algum registro aí do falecimento do Caio Prado naquele momento. E o meu contato foi justamente nesse mesmo período da graduação, nas disciplinas de História do Brasil Colonial, enfim, de ler, né, justamente a formação do Brasil contemporâneo. E, claro, foi uma leitura impactante, mas que também não pode, acho que aí é o ponto em que as duas coisas se juntam, né, que também não pode ser dissociada daquele contexto específico, né, do fim do século XX e particularmente, né, desse período que vai de 1989 a 1992, 1993, né, a queda do Muro de Berlim, o desmantelamento do chamado mundo soviético e o fim da própria União Soviética, momento em que o marxismo, as leituras marxistas, a interpretação marxista da história, né, estava, entre muitas aspas, em baixa, né? Estava muito descaracterizada e, sobretudo, sendo muito criticada, inclusive, né, sendo considerada como algo ultrapassado e, portanto, que podia ser deixado de lado. Acho que esse conjunto todo acho que esse conjunto não, me desculpe, né, acho que esse contexto foi certamente decisivo para uma pouca repercussão, né, da morte de Caio Prado Júnior, pelo menos até onde a minha memória me permite dizer isso, e também para um impacto, ou enfim, uma difusão, uma apropriação não tão sólida, não tão efetiva, né, daqueles trabalhos. O Caio Prado era também, na minha memória, né, um autor, entre outros ali, um autor importante, fundamental, reconhecido evidentemente como alguém, né, um criador de uma obra que tinha muito a dizer, mas sem grandes, né, referências para além disso. Posteriormente, foi justamente no decorrer da minha formação, porque também, felizmente, à medida que a gente avança, né, a gente fica também mais sábio, o que eu quero crer pelo menos, né? Foi no decorrer da minha formação e da minha aproximação aos estudos justamente de história da historiografia brasileira, de teoria da história, que eu consegui perceber com mais clareza, né, e profundidade o impacto, aí sim, né, o impacto é a palavra, o impacto marcante da obra do Caio Prado Júnior, e justamente de como ele tem, sim, né, para além do lugar comum, um papel fundamental para a transformação da historiografia brasileira no século XX. Então, você falou, né, do impacto da morte dele, né, que você estava no começo da sua graduação em História e não se recorda. Eu até me recordo do dia, né, de uma maneira bastante interessante, né, vamos dizer, até curiosa. Eu dava aula numa instituição, né, estava começando a carreira, dava aula numa instituição privada de ensino superior, e no dia que, inclusive a disciplina que eu trabalhava era a História do Brasil Colônia, né? Então tinha utilizado ali o texto do Caio Prado Júnior e tal, né? E quando no dia que ele morreu, eu me lembro que eu conversei com um colega, né? E o colega me disse a seguinte coisa: bem, o Caio Prado Júnior precisaria de muito mais, né, ser muito mais noticiado do que ele foi, né? Porque saiu uma nota, uma página no Estadão e a primeira página, que eu me lembro, do Ilustrada da Folha de São Paulo. Mas ele deu o azar também de morrer, né, no mesmo dia em que morreu a esposa do Jânio Quadros. Foi pouca repercussão, né, nos jornais, né? Na Folha ainda teve um pouco mais que no Estadão.
Mas aí é porque o professor, né, inclusive hoje é professor da Unesp, né, de Marília, ele disse, não, o professor Paulo Ribeiro Cunha, né? Tá. Ele disse o seguinte também, deram maior espaço para a morte da mulher do Jânio, a ex-esposa do Jânio Quadros, né, do que efetivamente a morte dele, porque ele morreu acho que no dia seguinte da morte dela, né? E os jornais, então, naquele contexto, preferiram dar mais espaço do que efetivamente, né, para o Caio Prado Júnior. Não sabia disso não, Júlio, não tinha essa referência. Então, eu me lembro desse dia aí, né, que a gente estava comentando essa situação, né? Então, né, ele não teve efetivamente no período em que aconteceu um debate, uma discussão efetivamente da sua obra como mereceria, mas talvez também o contexto que nós estávamos naquele momento seria bastante difícil que isso ocorresse, né? Inclusive porque ele era o principal pensador brasileiro, né, de orientação marxista, foi o primeiro, né, a usar essa teoria, né, de maneira mais rigorosa, né, vamos dizer assim, tal, né? E aquele contexto era um contexto, efetivamente, né, de refluxo, né, de muitos questionamentos nesse sentido. Como você trabalha, né, na área de historiografia, teoria da história, historiografia, qual seria a contribuição assim, que você avalia, né, da obra do Caio Prado Júnior para essas áreas do conhecimento, né, em história? Né? Qual seria a principal contribuição, na sua opinião? Eu penso, e aí, enfim, né, não é um pensamento original meu, mas de acompanhar aqueles que são efetivamente especialistas, né, na obra do Caio Prado Júnior, né, acho que tem toda uma geração que é, num certo sentido, a minha geração, né, de formados aí nesse momento, dos anos 90, que de autores, tem uns nomes muito importantes aí que se dedicaram a estudar o Caio Prado Júnior, né? Eu falei aqui do professor Paulo Martinez, mas o Bernardo Recupero, que acho que é um dos grandes aí também que se dedicam ao estudo da obra do Caio Prado Júnior, o professor Paulo Iumati, o professor Luiz Bernardo Pericaz, enfim, e eu aprendendo, né, com esses colegas, eu também me parece muito claro que, se fosse possível, né, nessa obra, como eu disse, rica, complexa e multifacetada, pensar aquilo que mais se destaca, pelo menos no campo, né, da história da historiografia brasileira e particularmente da teoria da história, e é interessante pensar a junção desses dois termos, eu volto a isso já, Júlio, me parece que é inquestionável a presença daquilo que o próprio Bernardo Recupero chamou de nacionalização do marxismo, né, de pensar justamente o materialismo histórico dialético, não aplicado, né, porque seria um contrassenso falar em aplicado, mas o materialismo histórico dialético como um recurso de interpretação da realidade brasileira, mais especificamente de interpretação da formação, né, daquilo que viria a ser o Brasil, da dinâmica de uma sociedade construída nos trópicos, né, pelo colonizador pelo colonizador português, sob determinadas condições e em associação dialética, obviamente, e tensa, né, com também outros dois sujeitos históricos decisivos, né, no caso o nativo e o africano. Creio que seja isso, né? Creio que o aspecto mais marcante, por assim dizer, né, para a história da historiografia brasileira e para a teoria da história, seja isso, seja essa interpretação da realidade, da formação do Brasil à luz do materialismo histórico dialético. Agora, me parece também importante ressaltar isso, né, que
No caso do Caio Prado Júnior em particular, há outros casos assim também, mas estamos falando do Caio Prado, né? No caso do Caio Prado Júnior em particular, essa associação entre historiografia e teoria, ela é direta, né? Há uma interpretação do Brasil, há uma interpretação histórica, né, do Brasil, conscientemente, deliberadamente formada e informada por uma teoria da história, né? Isso também não é algo secundário, algo a se relevar. Ao contrário, creio que isso também, em termos, né, em termos de uma análise historiográfica, ou seja, da maior relevância. Pensar que, efetivamente, e talvez pela primeira vez, né, na historiografia brasileira, isso apareça de uma maneira tão forte, de uma maneira tão marcante, de uma maneira tão bem estruturada, né? Essa associação entre, repito, interpretação histórico-historiográfica e teoria, uma confluência, né, muito bem construída e deliberadamente construída. Então, a gente estava falando, né, até pouco agora aqui, de que na ocasião do falecimento dele, ele não teve, né, a avaliação que ele merecia, né? E que a conjuntura, aquele contexto histórico, né, contribuiu muito para isso. Mas atualmente, né, com essas perspectivas, né, com essas mudanças efetivas, né, que a estrutura econômica brasileira foi conhecendo, né, com as diferentes formas de atuação do Estado na economia, o afastamento, os processos, né, de desindustrialização e, de certa maneira, né, o retorno do Brasil a uma condição de economia primária e exportadora, isso fez retomar, né, a preocupação com a obra do Caio Prado Júnior, né? Você concordaria, então, nesse sentido, de que a obra dele hoje se torna bastante atual, certo? Apesar, né, dele ter escrito, dentro da área da historiografia, né, considerado como o principal texto dele, o Formação do Brasil Contemporâneo em 1942, né? Embora você mesmo, né, tenha gravado a importância de outros textos dele, você acha que você considera, né, atual a obra do Caio Prado Júnior, né, uma vez que ele coloca lá claramente, né, que se tiver alguma coisa que explica, né, o fio condutor que explica por que somos o que somos, né, ou porque éramos o que éramos em 1942, era o fato de ter sido colônia e ter sido montados, né, para exportação de gêneros, né, tropicais, vamos dizer assim, né, gêneros para o mercado europeu. Aí você acha que a obra dele, em cima dessas questões, se retorna com força, ou permanece atual, ou retoma com força em cima das condições que vivemos atualmente? Eu acho que sim, eu penso que sim. E o que você disse, né, agora é perfeito. Acho que é sempre importante, nós sabemos disso, evidente, né? Mas até para adensar o argumento aqui, é sempre importante lembrar, ter claro que a dinâmica, né, voltando, né, muito, acho que já é a terceira ou quarta vez que eu uso essa palavra, dinâmica, e eu acho que é muito significativo porque estamos falando justamente, né, de um autor marxista e dentro do marxismo dinâmica é algo chave e acho que cabe muito bem aqui por isso, né? Mas a dinâmica da historiografia agora também obedece a isso, né? Acho que os grandes autores, os grandes livros, as grandes obras, elas não são superadas, né? Não se tornam ultrapassadas, pelo menos não em definitivo. Eu sempre penso numa definição que eu gosto muito, né, do Italo Calvino, escritor italiano, que tem aquele belíssimo escritor, que tem aquele livro Por que Ler os Clássicos, que ele está pensando na literatura. Mas na introdução do Por que Ler os Clássicos, ele define, né, ele apresenta uma série de definições para isso. O que é um clássico, né? Quando falamos, então, num livro clássico, do que estamos falando exatamente? E são
11, 12, não me lembro, mas é um número razoável de definições que ele vai apresentando e brincando uma com as outras, complementando as entre si e assim por diante. Mas a que eu particularmente mais gosto é a que diz, cito de memória, né? Então é mais ou menos isso, que diz que um clássico é um livro que ainda não terminou de dizer o que tem para dizer, ou o que tinha para dizer quando foi produzido. Me parece que, aí sim, particularmente, Formação do Brasil Contemporâneo, como você bem disse, é um livro clássico por isso, né? Porque ele ainda não terminou de dizer o que tinha em 1942 a dizer e que pode ser recorrentemente retomado, ainda que passe, como nós estávamos conversando aqui, por períodos de baixa, por períodos de esquecimento, entre aspas, até mesmo de menosprezo, como foi aquele contexto da década de 1990. E agora ele retoma, como você bem disse, né, ele pode reaparecer com força por esse aspecto, né? O sentido da colonização, que é o capítulo que abre o livro, é um capítulo que se mostra hoje extremamente atual, né? Enfim, tudo que nos cerca, né? Um desmantelamento do Estado, desmantelamento da economia, um governo, é sempre bom dizer isso também, né? Um governo entreguista, despreocupado com o investimento e com a criação de um projeto nacional, etc., né? Nos coloca, né, de novo, né, para nós que somos historiadores ou economistas, ou enfim, que pensamos o país, que nos preocupamos com o país de alguma maneira, né, nos coloca de novo, né, frente à obra do Caio Prado Júnior, e de outros grandes, como é o caso, né, você havia me falado antes de começar a gravar, dos outros homenageados aqui pelo Congresso, de Celso Furtado, de Florestan Fernandes, né, esses pensadores se tornam necessários, né? Eu disse no início da minha fala que o Caio Prado Júnior faz falta, e agora acho que eu me vejo obrigado a me corrigir, né? Não é que ele faz falta, ele está aí, né? Acho que talvez o que faça falta é nos atentarmos mais ao que ele tem ou o que ele já disse. Agora, então, respondendo objetivamente sua pergunta, Júlio, eu penso que sim, né? Que se trata de uma obra, particularmente a Formação do Brasil Contemporâneo, que pode ser lida como atual, que tem muito a dizer para nós neste momento, né, no momento que estamos vivendo, e acrescento, né, tendo claro o que significa ser atual, né? Acho que a sua pergunta já traz isso embutido, mas aproveitando o gancho, vale a pena, né, explicitar. Ser atual não significa tomar esse livro escrito, publicado há 80 anos, né, arredondando, há 80 anos, na sua literalidade. Não significa tomar esse livro como algo, enfim, como algo inquestionável. Ao contrário, acho que o que faz, pensando também na lógica do Calvino, né, o livro que ainda diz que ainda não terminou de dizer o que tinha a dizer, o que torna um trabalho atual é justamente esse embate, né, o embate do presente com o que foi dito antes, com o que foi dito em outro contexto. O que torna um livro atual é justamente a crítica, poder fazer a crítica a ele e perceber que do exame crítico, decupado, tirado, podado, tudo aquilo que era específico daquele momento, ainda resta alguma coisa. E nesse sentido, me parece que resta muita coisa do Formação do Brasil Contemporâneo para nós hoje, para pensarmos e utilizarmos na nossa hoje presente interpretação da realidade. Ok. Eu acho, né, que é como a gente falou, né, como atividade mesmo, né, de homenagem, de lembrança, né, que a gente, de certa maneira, conseguiu passear por alguns pontos importantes, né, a respeito da obra do Caio Prado Júnior, né. Eu acho que ele, por exemplo, é considerado, né, juntamente com o Gilberto Freire, né, com o Sérgio Buarque de Holanda, né, pelos livros que eles publicaram nos anos 30, né, o Evolução Política do Brasil e outros estudos, né, que até aparecia, acho que foi a primeira vez que apareceu num livro no Brasil, né, não sei se é verdade isso, né, não sei se é correto isso, mas já ouvi falar,
ensaios, né, de interpretação materialista da história, né? Foi a primeira vez que um autor se reivindicou, né, como um autor marxista, né? E o livro, se eu não me engano, é de 33, né? É o mesmo ano que eu acho que foi a publicação do Casagrande Senzala, né? E depois, em 36, o livro Raízes do Brasil, né, do Sérgio Buarque de Holanda. Então, eles são considerados, né, os fundadores da ciência, do moderno pensamento social brasileiro, né? Acho que ainda, né, a gente caminhando, né, assim, no final, acho que ele permanece ainda nesse panteão, né? Eu acho que ele ainda permanece como um intelectual dos mais importantes do pensamento social brasileiro, né? E, assim, fique à vontade para falar o que você acha, né? Também nesse sentido ou em outras questões, né? E, de certa maneira, aí, se puder sugerir alguma questão importante do Caio Prado Júnior para os pós-graduandos em História Econômica, né, ou aqueles que estão fazendo estudos em áreas afins à História Econômica e, de certa maneira, trilham pelas mesmas preocupações que o Caio Prado Júnior, se você quiser falar alguma coisa, aí fica à vontade. Legal, Júlio, muito obrigado. Sim, né, especificamente ao primeiro, a primeira parte, digamos assim, da sua fala, né, do Caio Prado nesse panteão dos fundadores aí de uma moderna ciência social brasileira, de uma moderna historiografia brasileira, de um moderno pensamento social brasileiro, acho que, sem dúvida alguma, né, acho que essa tríade é uma tríade incontornável, né, para se estudar o Brasil contemporâneo, como diria o próprio Caio Prado. Agora, eu também acho que é válido, né, ressaltar que essa tríade que ressaltar, né, tô repetindo palavras, me desculpe, né, que destacar a tríade por si só, né, obviamente responde, né, a uma determinada memória aí da historiografia brasileira que foi constituída, e é possível ir além, né? É possível perceber justamente como se deu a incorporação, né, da contribuição desses autores em diferentes medidas. Me parece que Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda tiveram, talvez ainda tenham, um impacto maior sobre, né, ao menos na historiografia, do que Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior acho que tem um espaço mais restrito, né? O que não quer dizer que seja pequeno, o que não quer dizer que seja desprezível ou secundário, mas um espaço menor em relação aos outros dois. Isso é um bom problema de pesquisa, né? Por exemplo, perceber por que é que se dá esse desnível, né, entre esses autores. A gente tem bons indícios e bons trabalhos já feitos sobre isso também, né, mas, e que obviamente respondem à particularidade da filiação teórica, ou teórico-metodológica do Caio Prado Júnior, à esquerda, ao materialismo histórico dialético e às suas posições políticas de esquerda. Também acho que vale a pena pensar naquilo que não é necessariamente palpável, né? Ou pelo menos não está, não se percebe com tanta clareza assim quando falamos de um legado dessa obra. Pensar, por exemplo, na influência que Caio Prado Júnior teve sobre pensadores e acadêmicos, intelectuais, que posteriormente marcaram outras gerações, né, de historiadores, é o nosso caso aqui também, né, Júlio, você e eu, né, autores como Emília Viotti da Costa, o Fernando Novaes, e depois outras gerações formadas, né, por Emília Viotti, por Fernando Novaes, por aí afora. A presença de ideias como a própria, né, do sentido da colonização disseminada, sei lá, em livros didáticos de diferentes maneiras, enfim,
pensar como é que esse pensamento crítico marcante se dissemina, né, tanto na academia quanto em outros circuitos, né, da sociedade, como o próprio ensino de história e a interpretação da sociedade brasileira. Nesse sentido, portanto, que eu queria ressaltar, né, a permanência do Caio Prado Júnior nesse panteão aí dos fundadores de uma moderna ciência social, de uma moderna historiografia brasileira, de como isso é válido efetivamente, né, de como isso continua a fazer sentido. Com relação a possibilidades de pesquisa, né, especificamente na área de história econômica, a história econômica não é assim, a minha área de trânsito, mas eu arriscaria dizer que o que nós conversamos aqui, né, na pergunta anterior, é um bom problema de pesquisa também, né, a questão justamente da atualidade. Enfim, o que, para fazer uma analogia, né, o Sérgio Buarque de Holanda, que acabamos de citar aqui, ele tem um texto da década de 1970, 1974, 76, por aí, em que ele retoma, né, um autor fundamental para a área da história, como nós sabemos bem, que é o Ranke, né, o Leopold von Ranke, e aí o artigo foi publicado na Revista de História da USP, depois foi republicado na coletânea lá da Grandes Cientistas Sociais, do volume sobre o Sérgio Buarque, que se chama O Atual e o Inatual na obra de Leopold von Ranke, algo assim, né? Eu acho que seria muito interessante pensar, se é que alguém já não fez, né, o que seria o atual e o inatual, né? Não necessariamente na obra de Caio Prado Júnior, mas em alguns escritos de Caio Prado Júnior, particularmente, já que estamos falando com um público da área da história econômica, particularmente no que se refere à história econômica. Mas aí sou eu viajando, não sei se isso é pertinente, só aqui aproveitando o seu gancho. Mas acho que é isso, acho que é mais ou menos isso. Ok. Olha, Fábio, eu agradeço aí bastante a sua participação, né, a sua contribuição para essa homenagem, né, que aqui no Congresso de História Econômica, né, de pós-graduação em História Econômica, nós estamos fazendo ao Caio Prado Júnior, né, esse autor importante da história brasileira. Okay. Agradeço a sua participação. Muito obrigado, Júlio. Eu que sou grato, espero que tenha podido aí contribuir de alguma maneira com essa homenagem, que tenha ficado, assim, né, ficar à altura seria pretensão demais, mas que tenha servido, enfim, para marcar essa data sempre importante. Obrigado mesmo. Obrigado a você e a todos os colegas aí do Congresso.